pessoal, beleza? Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like. É muito importante que você se inscreva aqui no canal para viabilizar a cobertura da gente, para a gente chegar a 100 mil pela Outsider Tours, que pode levar você à Copa do Mundo do Catar também. É só você entrar aqui no site, fazer esse orçamento para você assistir aos jogos da Copa do Mundo do Catar e também já ir se programando, olha só, hein, para assistir a final da Libertadores em Guayaquil. Tá bom? Tá confiante? Então entra aqui no site da Outsider Tours e faça a sua cotação. O seguinte, o Flamengo vai com o Everton Cebolinha no banco de reservas, tá? Informação. Pedro e Gabigol vão jogar mais avançados, Everton Cebolinha no banco de reservas. O Flamengo vai enfrentar o Juventude. Uma sequência de jogos em que o Flamengo tem a obrigação de fazer 9 pontos se quiser alguma coisa no Campeonato Brasileiro ainda, tá? Então tem a obrigação de fazer 9 pontos desses jogos. O primeiro, nesta quarta-feira, contra o Juventude. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a característica desse time do Juventude. Segundo lugar, Avaí, jogando na ressacada. Mas é jogo para ganhar, tem que ganhar. Depois, Atlético Goianiense, jogando aonde? Com o mando do Flamengo, né? Porque jogou, empatou por 1-1, aliás, um péssimo resultado. Hoje, olhando em retrospecto, né, a gente vê como foi ruim aquele empate por 1-1 jogando no Castelo do Dragão, né, o Antônio Ascioli. Então, o Flamengo tem obrigação de vencer esses jogos. Se quer alguma coisa no Campeonato Brasileiro, se pleiteia ainda uma condição, porque o Flamengo está em sétimo, 4 pontos atrás do sexto colocado. Então, mesmo que vença o Juventude, independentemente do que acontecer nos outros jogos da rodada, o Flamengo não vai conseguir chegar ao G6, tá bom? Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você tem acesso aos melhores momentos na palma da sua mão, de graça, dos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tá? Só no OneFootball. Você quer lá colocar na lupa Flamengo, selecionar, quero receber notificações todas as vezes que o OneFootball publicar algo sobre o Flamengo, você vai receber. É o melhor aplicativo mesmo para estatísticas, números e tabelas. Eu uso para trabalhar. Inclusive as fontes aqui usadas neste vídeo para falar sobre Juventude foram consultadas no OneFootball, tá? Então, se quiser saber mais sobre o Juventude, adversário do Flamengo na noite desta quarta-feira, é só baixar o OneFootball aqui na palma da sua mão, no seu telefone celular. É de graça, o melhor aplicativo que tem no futebol, mas você, para ser de graça, vai ter que baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Com números do OneFootball, portanto, a pior defesa. Gente, o Flamengo vai jogar contra o time que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. São 28 gols sofridos. Até um time que melhorou ligeiramente com a chegada do Humberto Louser, né? Que era justamente o técnico do Atlético Goianiense naquela partida em que o Flamengo deixou 2 pontos lá no Antônio Ascioli, no Castelo do Dragão, contra o Atlético Goianiense, tá? Era Humberto Louser o técnico. O Flamengo se complicou ali, né? Então, é um treinador, assim, você pega a posição do Juventude na classificação, lanterna. Cara, jogando com o Mano, embora seja no Mané Garrincha, não tem outra coisa para pensar a não ser passar o trator em cima do time do Juventude. Não tem. Ele vai jogar o Juventude, vai jogar de uma forma mais reativa, né? Embora seja um time que não tem o pior índice de posse de bola. O Flamengo tá lá em cima nesse ranking, você vai ver no OneFootball aí. Mas não tem o que esperar. Agora, tem uma particularidade em relação a esse time do Juventude, né? É um time que vai muito na bola longa. É o terceiro time do Campeonato Brasileiro que mais usa de lançamentos, da defesa para o ataque, atrás de Palmeiras. Aí é por convicção, não é porque é um time que dá chutão, não. Aí é por jogada treinada. A gente tende também em separar o joio do trigo aqui e explicar para você o contexto em cima disso. Não adianta eu jogar um número para você aqui. Não, é o time que dá mais lançamentos. Tá, mas por que ele faz isso, né? No caso do Palmeiras, é porque tem jogado muito forte por ali, né? O Palmeiras sempre recua um dos seus laterais quando joga contra um time mais proativo. Não foi o caso da partida do Cuiabá, por exemplo, mas quando joga com um time mais proativo,
bola no lateral ou bola no Everton para fazer a ligação para um dos rápidos atacantes que tem, como o Dudu, o Rony, o Rafael Veiga jogando um pouquinho mais atrás, tá? É assim que joga o Palmeiras. Em segundo lugar nesse ranking está o Atlético Goianiense e em terceiro o Juventude, mas é outra história. É o time que se defende o tempo todo e quando recupera a bola, pumba, bota em velocidade para chegada, né, de alguns dos seus atacantes, tá? O atacante mais perigoso é o Ricardo Bueno, um centroavante. Não tem nada demais jogando no Palmeiras, inclusive. Um jogador assim, aquele jogador de área e tal. Tem o Capixaba na ponta, geralmente joga na ponta direita, ou seja, vai jogar em cima do lateral esquerdo do Flamengo, será o Felipe Luiz nessa partida. Então, gente, não tem muito o que falar assim de um jogo mais elaborado, mais estruturado. Não, um jogo muito rudimentar até, o do time do Juventude. Para mim, assim, e a tabela de classificação pode falar, mas você está falando uma obviedade. Não, longe disso. O Fortaleza era o lanterna até o último final de semana. Não é mais, mas não apresentava o pior futebol. Longe disso, aliás, entre os times que disputam, dentre, melhor dizendo, os times que disputam o Campeonato Brasileiro, tá? Então é importante separar essa questão aí, né? O Juventude, sim, é o pior time do Campeonato Brasileiro. Não só na tabela de classificação, como no desempenho. Então o Flamengo tem obrigação de vencer, assim como tem obrigação de vencer o Avaí, assim como tem obrigação de vencer o Atlético Goianiense com o seu mando de campo, tá? Então são assim obrigações. O Flamengo não tem outra coisa. Agora, é um contexto interessante para a gente ver também como é que o Everton Cebolinha vai entrar. Vai entrar no segundo tempo, como é que o Dorival vai utilizar e, sobretudo, isso é o mais importante de tudo, como vai usar o seu meio de campo, como ele vai escalar o seu meio de campo quando tiver em campo o Everton Cebolinha. Isso é muito importante, isso é um detalhe que não pode passar despercebido por você, tá? Como é que ele vai fazer? Ele vai jogar com... Não imagino assim contra o Juventude, mas como é que ele vai conseguir começar a fazer esses gols? Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Cebolinha no lugar do Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol vão começar jogando, entendeu? Ele gosta de um jogador muito agudo pela ponta, foi assim com o Steven Mendonça no Ceará. Então é muito importante para você entender todo o contexto relacionado a esse jogo, tá bom? Vai ter vídeo depois do jogo, estarei no Canelada, na Rádio Jovem Pan. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.